dia, pessoal, começando uma aula de matemática, tá bom? Vamos dar início às nossas aulas de matemática dessa quarta etapa, certo? E a gente vai começar também no capítulo 10 falando sobre o centímetro quadrado, tá? Centímetro quadrado, ok? Da página 88 do livro didático, tá bom, gente? Atividade prática 88 e 89, certo? E a 18 e 19 do livro complementar, tá bom? 88 e 89 do didático, 18 e 19 do livro complementar. Centímetro quadrado. Vamos ver um pouco sobre esse conteúdo, sobre essas páginas de matemática. E de novo, gostaria de pedir que vocês vissem, olhassem, tá bom? Com atenção, o vídeo que a gente manda para vocês com os links, tá bom? Porque ele explica detalhadamente o que é o centímetro quadrado, como é que a gente observa, tudo direitinho, tá bom? Então, além da minha explicação, tem essa explicação e aí vai entender direitinho na cabeça de vocês, tá bom? Então, vamos lá para a atividade prática. Ok, pessoal, aqui estamos na página 88 do livro didático para a gente falar sobre o nosso primeiro conteúdo dessa quarta etapa de matemática, tá bom? A gente vai falar sobre o centímetro quadrado, tá bom? Esse primeiro capítulo dessa quarta etapa, esse capítulo 10, é basicamente unidades de medida, porém, a gente viu unidade de medida, né, no módulo anterior, mas essas medidas são ao quadrado, tá bom, gente? A gente vai ver medidas, unidade de medidas ao quadrado. E a nossa primeira unidade de medida é o centímetro quadrado, tá? E aí eu vou explicar um pouco para vocês sobre o centímetro quadrado, mas eu gostaria de pedir que vocês também dessem uma olhada no vídeo, certo? Que a gente manda no WhatsApp de vocês com aquele link que explica também sobre o centímetro quadrado e até de uma forma mais didática, mais bem explicado, digamos assim, porque lá o vídeo vai explicar basicamente sobre o que é o centímetro quadrado, como é que funciona essa unidade de medida. E eu vou explicar o que está aqui no livro, tá? Como que vocês vão responder a atividade. Então, para vocês aprenderem um pouco mais sobre a unidade de medida, é interessante que vocês dêem uma olhada no vídeo também, tá, gente? Que aí fica uma aula mais completa para vocês, certo? Mas eu vou explicar aqui para vocês o que tem no livro sobre centímetro quadrado, tá bom? E é por isso que eu peço para vocês verem um vídeo, porque lá ele fala de uma maneira mais, digamos assim, mais geral, tá? Eu vou falar basicamente do que tem no livro e o vídeo que a gente manda fala do centímetro quadrado, tá? De uma maneira mais geral. O centímetro quadrado. As figuras abaixo foram formadas por quadrinhos que têm lados medindo 1 centímetro quadrado, tá? 1 centímetro, na verdade. A área de cada um desses quadrinhos é 1 centímetro quadrado. Veja aqui o exemplo, gente, ó. Deixa eu só colocar a canetinha para vocês aqui. Eu espero que não saia. Vamos lá, ó. Veja o exemplo aqui, ó. Tá? O centímetro quadrado significa, então, que esse quadradinho aqui, ó, essa parte aqui desse quadrado mede 1 centímetro, tá? Essa parte aqui vai medir 1 centímetro. Consequentemente, essa parte 1 centímetro e essa parte também 1 centímetro. Por isso, 1 centímetro quadrado, tá? Cada uma dessas quatro partes vai medir 1 centímetro. E aí, para a gente resumir, a gente fala que esse quadrado mede 1 centímetro quadrado, ou seja, os quatro lados dele medem 1 centímetro. Da mesma forma aqui, ó, 1 centímetro em cima, 1 centímetro do lado, 1 centímetro do lado e 1 centímetro em cada lado, tá, gente? E como é que a gente mede essas figuras, então, em centímetros quadrados? É muito simples, tá? Se cada quadradinho mede 1 centímetro quadrado, então veja só, a área da figura formada com os quadrinhos na cor laranja é 9 centímetros quadrados. 9. Por que é 9? Porque ó, cada um mede 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então é muito simples. Para você identificar quantos centímetros quadrados mede uma figura, você conta quantos quadradinhos ela tem, consequentemente, tá? E vocês vão descobrir. Essa daqui é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Vamos descobrir. Ela também tem 9 centímetros. A diferença é que ela é uma área diferente, tá? A área quer dizer, gente, é todo essa área que está de amarelo significa a área da figura, tá? Então não confunda, quando vier, indique a área da figura. A área é a parte pintada da figura, tá? Essa parte laranja aqui, ó, a área é tudo isso. Tudo que está pintado é a área da figura, tá?
Então a área dessa figura aqui, ela mede 9 centímetros. Então vamos descobrir, é uma figura diferente, mas também de 9 centímetros. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5, 6 e 7. Aí notem, pessoal, que essas outras figuras que eu não contei ainda, ela só está pintada metade, o que significa que ela é metade de 1 centímetro, tá? Se ela é metade de 1 centímetro, então eu preciso de 2 metades para formar um inteiro, não é isso? Metade mais metade, um inteiro. Então eu preciso dessa e dessa para formar uma. Então eu tinha 7, 8, com essas duas aqui que eu vou formar uma, e mais 2 metades, 9. Então essas 4 metades aqui, elas vão formar 2 figuras, né? Então eu tenho 7 figuras inteiras e 4 metades, né? E aí eu formo 2 figuras inteiras com 4 metades, tá bom? É como se eu tivesse mais ou menos a figura assim, ó. Essas metades é como se elas estivessem assim, ó, tá? Metade do quadrado, eu pego a outra metade e formei um quadrado, certo? Então essas metades estão mais ou menos assim, tá bom? E aí eu formei duas figuras inteiras e aí vai dar 9 centímetros quadrados, tá? É muito simples, tá, gente? Vamos lá. O centímetro quadrado, que é a sigla, vocês vão encontrar dessa maneira, ó. Da mesma forma que a gente fala centímetro, a diferença é que vai ter um doisinho do quadrado em cima, tá? É uma unidade padronizada de área ou de medida de superfície. Então, ela é uma unidade padronizada, então ela vai medir, certo? Área ou superfície. O centímetro quadrado corresponde à área de um quadrado cujos lados medem 1 centímetro, tá? Que eu acabei de falar. Ela corresponde à área de um quadrado cujos lados medem 1 centímetro. Ou seja, cada lado dessa figura mede 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, e aí 1 centímetro quadrado. Os 4 lados medem o mesmo tamanho, ou seja, 1 centímetro, tá? Aqui, gente, é muito simples, tá? Vocês vão fazer o que eu acabei de falar. Vocês vão descobrir quantos centímetros quadrados tem essas figuras e aí vão colocar aqui abaixo. Como eu falei, vocês vão contam e coloca aí. Não esquece de colocar centímetros quadrado, tá? Quando você descobrir quantos centímetros tem, você coloca o número e na frente coloca a sigla centímetros quadrado. Não esquece, tá? Vamos para a próxima. Ó, essa segunda questão só são 2 questões, tá, gente, do didático, depois a gente vai para o complementar. Essa é muito simples. Essas já tem as medidas, ó, da área. 15 centímetros quadrados, 8 centímetros quadrados, 7 centímetros quadrados, 10 centímetros quadrados. Então, você já tem a área. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer então? Se já tem a área. Muito bem, vocês vão desenhar a área desses centímetros, tá? Como é que eu desenho isso? Simples, tá? Muito simples. Vocês vão fazer igual tá aqui, ó. Viu que aqui tem a área que corresponde aos centímetros? Vocês vão desenhar lá, pintar essas áreas lá. Pode ser... tenho que fazer colorido? Não. Pode fazer na cor do seu lápis aí mesmo se você quiser. Mas eu posso fazer colorido? Óbvio, tá? Se você quiser fazer de vermelho, azul, quiser fazer uma de vermelho, outra de azul, não tem importância. O importante é você identificar a área, tá, gente? Então, assim, como é que eu faço isso? Ó, aqui na A, ele quer que você... Deixa eu ler a questão aqui que eu não li, tá? Em cada item, você deve colorir os quadrinhos da malha quadriculada de modo a compor uma figura com a área indicada, tá? Só para vocês lerem a questão. Então, vocês vão pintar aqui nessa malha quadriculada 15 centímetros quadrados. Lembrando que é uma área, tá, gente? Então, se é uma área, eu não posso pintar um quadrinho aqui, outro aqui, tá? E fazer 15 quadrinhos separados. Não. Tem que estar ligada, a área tem que estar ligada um no outro. Então vocês vão escolher, os quadrinhos tem que estar interligados, tá? Você vai pintar 1, 2, 3, tá? E de uma forma que você pinte 15 quadrinhos aqui, pode ser do seu jeito, não tem um padrão, tá, gente? O importante é vocês pintarem uma área de 15 centímetros quadrados, tá? Aqui vocês vão pintar 8 centímetros quadrados, 10 centímetros quadrados, 7 centímetros quadrados, tá bom? E tem outra questão, eu falei que era 2, mas é 3, tá? Mas aqui é a mesma coisa da 2, tá, gente? Na malha quadriculada, abaixo, pinte 2 figuras diferentes que possuam 11 centímetros de área, tá? Mesma coisa da 2, a diferença é que aqui a 3, ele quer que você pinte uma figura de 2 figuras de 11 centímetros quadrados. Então você vai pintar 2 figuras de 11 centímetros quadrados, só que ele quer diferente, tá?
Ou seja, você vai pintar aqui a primeira figura de 11 centímetros quadrados num formato, vai fazer uma área diferente. Na outra você pinta aqui do outro lado, você vai fazer 11 centímetros também, mas com outro formato, tá, gente? Só isso. Você vai pintar, vai criar uma área aqui de 11 centímetros. Aqui você vai criar uma área de 11 centímetros, mas ela tem que ter formato diferente, tá? Formato diferente. É simples, ok? E é isso, tá? Do didático é muito simples, é só isso. Então vamos lá para o complementar para a gente finalizar essa parte aqui, tá bom? Então vamos lá que eu vou explicar na prática também do livro didático ou do livro complementar para vocês, que é a página 18 e 19. Vamos lá. Ok, pessoal, aqui estamos no complementar agora, tá? E a atividade do complementar ainda mais simples, é ainda mais simples do que a do didático, tá? Ó, o que vocês vão fazer aqui? Mesma coisa que a gente estava fazendo lá no didático, porém aqui é mais simples ainda, tá? Capítulo 10, ó. Considere esse quadrinho aqui como unidade de medida de área e calcule a área de cada figura da malha quadriculada. Ou seja, não tá pedindo para vocês calcularem em centímetro quadrado, tá, gente? Então você vai calcular como quadrinhos mesmo. Então aqui é só para me identificar a quantidade de quadrinhos que tem nessa área. Como é que eu identifico isso? Contando, gente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é a área? Tá? Vocês vão dizer então que a área tem 7 quadrinhos, tá bom? Dei a resposta da A para vocês, que é só para vocês entenderem e vocês fazem as outras, tá? Então, aqui não tem necessidade de você colocar, por exemplo, 7 centímetros quadrados, não, porque não está pedindo em centímetros quadrados, está pedindo a área em quadrinho, é para você considerar os quadrinhos, tá? Então você coloca 7 quadrinhos, tá bom? 7 quadrinhos. E aí a B da mesma forma, tá? Da A, não precisa colocar centímetro quadrado, a C também da mesma forma, tá? Não é centímetros quadrados. Você coloca a quantidade e a palavra quadrinhos na frente. Agora A2, gente, ele está pedindo em centímetros quadrados, ó, tá bom? Determine a área de cada figura em centímetros quadrados. Então, essa 2 é da mesma, absolutamente da mesma forma da primeira questão do didático, tá? Da mesma forma. Vocês vão contar a área que tem aí e vão dizer qual é a área qual é a área dessa figura em centímetros quadrados. Lembrando que tem figuras pela metade, então vocês vão ter que juntar elas, tá? E aí vocês colocam o resultado aqui na frente, aqui abaixo. Questão B é só duas questões, né? Pronto, a questão 2 tem dois itens, que é A e B. Então vocês vão fazer da mesma forma. Identifique a área dessas figuras e coloca centímetros quadrados, tá, gente? Então, contem aqui, não esquece, ó, metade do quadrinho vocês têm que juntar para saber quantos quadrinhos tem e, consequentemente, qual é a área dessa figura, tá? Em centímetros quadrados, tá, gente? Então você coloca, não esquece de colocar a quantidade, SM, que significa centímetros, e e o 2 em cima, que significa quadrado, ok? Centímetros quadrados, certo? Então é isso, mãos à obra. Vamos lá, tchau, tchau, até a aula ao vivo.